A paz de Cristo para todo esse Brasil. Hoje um dia assim conturbado na nossa nação, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e nós queremos abençoar a nossa nação na manhã desse dia, né? Que Deus esteja presente em toda situação e que Deus venha trazer uma solução para o nosso Brasil. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma porção da palavra de Deus. Queremos dizer que o mundo, desde que é mundo, sempre ele teve conflito, sempre ele teve confusão, mas no meio dessa confusão, Deus levanta alguém para suscitar a nação de Israel, o povo de Deus. Então hoje nós vamos estar lendo aqui uns 3 versículos de Abacuque. Abacuque viveu num momento em que estava passando por grande conflito, por grande situação, e eu creio hoje não é diferença para nós, povo de Deus. É hora de tomarmos uma posição diante de Deus, para que Deus venha falar no nosso coração, para que possamos nos portar varonilmente diante da vontade de Deus. Abacuque 2, ele diz o seguinte: e sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então Abacuque aqui, ele fala sobre a necessidade de estar de prontidão, de estar de pé, estar em pé diante de Deus, para ouvir a voz de Deus, para entender o que Deus estava falando naquele momento com ele. E no capítulo 1, Abacuque ele faz uma declaração. O mundo, o momento, né, no tempo dos caldeus, estava passando por uma situação horrível, difícil, terrível. Vocês podem ler o 1º capítulo de Abacuque, que ele fala: até quando, Senhor? Talvez hoje, nesse dia, você está perguntando: até quando vai continuar esta situação na nação brasileira? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está no controle de todas as coisas. E agora Abacuque se coloca em pé. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui é que em meio a essa dificuldade nós não podemos parar de falar de Deus. Não podemos parar de falar do plano de Deus. Não podemos parar de falar de Jesus para as pessoas, porque só Jesus salva. Só Ele é a solução para todos os problemas do ser humano. E então Deus diz, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que os que possam ler o que correndo passa. Então, irmãos, essa mensagem foi lá para o passado, mas ela transporta para os dias de hoje. Se você ler e meditar nessa palavra, você vai entender que nós estamos vivendo a mesma coisa que viveu Abacuque. Mas Deus, naquele momento, não mandou que Abacuque se calasse, mas que ele escrevesse aquela visão em tábuas e colocasse em lugar bem visível, para que as pessoas que passassem correndo pudessem ler. Então hoje, irmãos, enquanto temos tempo, vamos falar de Jesus, vamos pregar, vamos anunciar o reino. Não é hora mais da gente se aquietar, mas é hora de cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós. Todos nós fomos escolhidos por Deus para uma razão. E eu queria que você fizesse como Abacuque. Para e dá atenção o que Deus quer falar com você. E aí Abacuque ouve a voz do Senhor. E aí ele diz assim: olha, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Quantos mil anos tem atrás essa profecia? Quantos mil anos existia o conflito entre o povo caldeus
E o tempo passou. Jesus ainda não voltou. Mas ele disse que ele não mentirá. E ele vai voltar. Pode ficar tranquilo. Não precisa ficar desesperado, porque ele vai voltar. Ele diz que ele não mentirá. E se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Então, o que eu quero dizer para você é que nós estamos vivendo o momento dos princípios das dores, não sabemos se está no princípio, se já está no meio, onde está. Mas uma coisa eu quero dizer com certeza, Jesus vai voltar. E a necessidade de nós estarmos preparados, estarmos ligados com Deus o tempo inteiro. Irmãos, a nossa vida aqui já não deve fazer mais sentido. Nós não podemos, não devemos apegar nada dessa vida. Vamos viver a cada dia pensando no céu, pensando na vida vindoura, porque isso aqui já está, já as coisas já são as primeiras coisas, são passadas, não é? Então ali Abacuque está diante de Deus em pé e Deus manda que ele escreva a visão. Olha, Abacuque, não vai falhar, porque a visão é ainda para o tempo determinado. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E aquilo que Deus falou vai se cumprir. E até o fim falará e não mentirá. E se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Quero dizer para você que tem ficado desanimado, está cansado, é tanta luta, é tanta confusão. Mas olha, o recado de Deus para você nessa manhã, olha, não se desespere. Não desanime. Se ele está tardando, espera, porque ele virá. É isso que a palavra de Deus disse. Jesus, quando ressuscitou, ele disse, foi assunto ao céu. Ele disse para os discípulos, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Então tenha calma, tenha paciência. Procura não se contaminar com esse mundo. O mundo jaz no maligno. É tempo de aflição, é tempo de luta, é tempo de dor. Mas Deus, ele tem promessa para aquele que crê no nome dele. Talvez é difícil, é fácil falar, mas é difícil viver. Mas eu quero dizer para você que com Cristo nós somos mais que vencedores. Então espera porque certamente virá e não tardará. Essa foi a palavra do Senhor para Abacuque. Abacuque, olha, fica tranquilo, espera porque ele vai voltar. E se tardar, você não fica aflito, não fica aí agoniado, pensando em tantas coisas. Irmãos, a necessidade de nós esvaziar o nosso coração e enchermos do Espírito Santo de Deus. Procurar buscar enquanto é tempo. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Olha só, irmãos. Eis que a sua alma se incha. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de igrejas inchadas, igrejas cheias, conforme eu tenho ouvido, não é? Que o evangelho se tornou moda. Vocês viram como a moda se repete? Moda que se viveu há tantos anos atrás e hoje está repetindo. Assim, muitas pessoas estão vendo o evangelho, ser evangélico por bem-estar. Mas, ele diz aqui, olha, eis que a sua alma se incha. Não vamos deixar nossa alma inchada, irmãos. Vamos ter uma fé genuína. Não é reta nele. A alma inchada não é reta diante de Deus. Mas o justo pela sua fé viverá. A palavra de Deus diz que nós não podemos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos viver o dia de hoje. Viver uma vida de qualidade diante de Deus, viver buscando a vontade de Deus na nossa vida. E aí eu sempre repito e vou repetir de novo aqui nessa hora. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Irmão, o risco que nós estamos correndo nesse mundo é o comodismo, é o conformismo. Tudo está bom.
nada é errado. Mas a palavra de Deus diz que há diferença. E Deus diz que vai fazer a diferença entre o justo e o injusto. Então, irmãos, não é hora mais de ficar em cima do muro, mas é hora de realmente viver uma vida pela fé, porque ele diz, pela sua fé o justo viverá. Precisamos estar com a nossa vida, nossa alma, diante de Deus. Precisamos buscar, irmãos, o socorro de Deus. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Se nós estamos aqui, se levantamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Talvez o homem ache que é muita coisa, mas quando Deus sopra o sopro de vida, ele vai embora, não é? Essa semana recebemos uma notícia, uma senhora deitou e dormiu. De manhã ela estava morta. E é assim a nossa vida. Ninguém se encha de orgulho achando que é mais do que o outro. Irmãos, é o momento de nós perdoar, pedirmos perdão. Chegarmos diante do nosso irmão e pedir uma desculpa. Se eu errei, irmão, você me perdoa. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos todos, todos nós estamos no mesmo barco aqui nessa terra. Essa vida aqui é passageira, essa vida aqui é de luta, mas nós temos uma esperança, porque temos Jesus ao nosso lado. Hoje Jesus é o nosso advogado. Ele está ao lado de Deus e intercede por nós. Mas vai chegar um momento que ele virá como juiz. E aí não tem mais como nós nos consertar. Mas hoje, irmãos, é momento de consertar, é momento de arrependimento. Olha que você fica com essa palavra na manhã desse dia. Olha, vamos falar de Jesus. Deus pediu que Abacuque colocasse em tábuas, seriam os outdoors no dia de hoje. Fala, Abacuque, mostra para as pessoas a verdade. Precisamos de crer na verdade de Deus. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá, e se tardar o espere, porque certamente virá e não tardará. Olha, fica tranquilo, não pensa que a palavra de Deus é mentira, não é, é verdade. A Bíblia está pregando por si só, e aquele que crê na palavra de Deus e vive a palavra de Deus, com certeza Deus está observando, porque o justo, ele vai viver pela fé. Irmãos, o momento está chegando de nós vivermos pela fé. E ele não mente, ele não vai tardar. E se tardar, fica tranquilo, espera, trabalhando, orando, ajudando as pessoas, amando, perdoando. A gente sabe, irmãos, como o nosso ser humano, a nossa natureza humana é difícil. Um é de um jeito e o outro é de outro. Aquilo que não me machuca, machuca o outro. Às vezes, para mim, as coisas é tão simples, mas o outro já vê de forma completamente diferente. Mas, irmãos, precisamos nos descer, precisamos nos humilhar diante de Deus e esperar com o coração pronto para o chamado de Deus. Ou Ele vai nos chamar antes, ou Ele vai vir buscar o teu povo, uma igreja sem mácula e sem ruga. Então precisamos de estar preparados. Como ele disse para Abacuque, espera, não se preocupe, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa recorrer para Deus. Vamos orar. Não tem outra solução a não ser Jesus. Temos um tema, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é a solução para o nosso Brasil. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que com Cristo nós somos mais que vencedores e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos orar nesse momento? Você que viu essa palavra, você coloca no seu coração. Pede ao Senhor que te dê paciência, te dê forças para esperar, para aguardar a volta do Senhor, porque parece que está mais perto do que nunca.
Deus abençoe você nessa manhã. Que você seja renovado e revestido pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, na manhã desse dia, Deus. Te rendemos graças ao teu santo nome. Toda honra é tua, Pai, toda glória. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba a nossa gratidão nesse momento. Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira. E nesse momento, Deus, queremos colocar a nação brasileira nas tuas mãos. Senhor, visita a nação brasileira. O Senhor conhece cada um, Senhor brasileiro, o Senhor conhece. E nós pedimos a tua bênção. Pedimos, Senhor, a tua intervenção no Brasil, Pai, no nome de Jesus, como Abacuque estava reclamando de um tempo tão difícil. Senhor, e os tempos de hoje não estão diferentes do tempo de Abacuque. E nós clamamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, visita o Brasil. Toma, Senhor, nas tuas mãos as autoridades. Pai, nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus, crendo que o Senhor está ouvindo essa palavra nessa manhã. Pai, continua conosco. Dai-nos fé, Senhor, porque é momento que nós estamos vivendo pela fé, pedindo a tua bênção, a tua direção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Abençoe você, sua família e você que vai assistir esse canal. Curte esse canal, dá o seu like e entregamos a sua vida nas mãos do Senhor. Deus abençoe a todos. Ficam com Deus.